Deixe seu like e inscreva-se no canal. Meu nome é Camila e esta é a primeira vez que compartilho este relato em um site. O que estou relatando é algo que provavelmente já aconteceu com você ou com alguém que você conhece. Eu divido meu quarto com a minha irmã, que se chama Bruna. Nosso quarto é da seguinte forma: tem uma janela bem no meio da parede que dá para a rua. Nossas camas ficam em lados opostos com um espaço de mais ou menos 1,20 metros de distância uma da outra, uma de cada lado da janela. Eu durmo com a cabeça para o lado da porta e a minha irmã dorme com a cabeça para o lado da janela. Em uma madrugada, eu acordei e olhei no meu celular, que fica ao lado do meu travesseiro, junto à parede, para ver a hora. Era 3h10 da madrugada. Quando me virei para o lado da cama da minha irmã, percebi que tinha alguém no chão, como se estivesse engatinhando. O quarto estava escuro de modo que não vi quem era. Só sabia que era alguém. Imaginei que ela tivesse caído da cama e já me preparava para rir da cara dela. Perguntei: Bruno, o que você está fazendo aí no chão? E a coisa respondeu com uma voz que eu nunca esqueço. Era uma voz típica dessas bruxas de filmes de terror infantil. A coisa falou: Bruna, dando ênfase no A, e ao mesmo tempo pulou em cima de mim. Eu estava deitada de lado e eu senti que a coisa me virou na cama, me deixando de barriga para cima. A partir daí eu não conseguia me mexer, nem falar, nem gritar. Foi terrível. Aquele fantasma, ou sei lá o que era, estava em cima de mim, fazendo uma pressão enorme no meu peito. Eu não conseguia ver rosto ou forma, apenas um borrão branco e transparente, mas eu podia sentir. Depois de uns 2 minutos, a coisa saiu de cima de mim e saiu pela janela, que estava fechada. Depois que a coisa foi embora, eu pude me mexer e quando olhei no celular de novo, já era 3h40. Essa não foi a única vez que isso aconteceu. Eu lembro que, a partir daí, eu fui visitada quase toda madrugada por isso, mas não eram sempre os mesmos. Às vezes era feminino, às vezes masculino, mas sempre da mesma forma. Aí depois de um tempo, a frequência com que isso acontecia diminuiu, e ficou quase 1 ano sem acontecer. Até que em uma madrugada, eu pude pela primeira vez ver como ela ou ele era. Eu acordei e vi que tinha alguém na janela, mas não sei dizer se era homem ou mulher. Só sei que tinha mais ou menos 1,5 metros de altura, cabelos lisos e curtos na altura do queixo e magro. Estava na frente da janela, andando de um lado para o outro, de costas para mim, até que percebeu que eu acordei e então tudo se repetiu. Pulou em cima de mim, de novo, e eu não podia gritar, falar, nem me mexer. Por mais que fizesse força, meu corpo não me obedecia. Era como se cada membro do meu corpo pesasse 1 tonelada. E depois saiu. Já li vários relatos na intranet de situações parecidas. Muitas pessoas que eu conheço também já passaram por isso. Não tenho certeza se são fantasmas, monstros, íncubos. Só tenho uma certeza: eles sempre voltam. Vou contar algo que aconteceu em minha família já há alguns anos, mostrando nitidamente que existe um canal de comunicação do além com o nosso mundo. E que realmente nós não estamos sozinhos. Eu nunca acreditei em fenômenos sobrenaturais, fantasmas e coisas do tipo, sendo que também nunca liguei para visitar cemitérios e túmulos daqueles que partiram, por acreditar que quem morreu não liga para o que fazemos aqui, e nem tão pouco veem as coisas de nosso mundo. Mas isso mudou a partir do momento que um fato assustador aconteceu há alguns anos, depois da morte do meu pai. Eu tenho um irmão, o qual tem saúde perfeita, nunca apresentado problemas de qualquer tipo. Certa vez, do nada, ele começou a ter crises de desmaio. Ele simplesmente ia amolecendo e caía desmaiado. Eu e minha mãe o levamos a vários médicos, onde foram feitos diversos exames, como tomografia, ressonância magnética e outros, mas não mostrava nada de anormal em seu organismo, ou seja, não haviam motivos aparentes para aquelas crises de desmaio. Passados alguns dias, eu fui visitar minha mãe e meu irmão. Ele ainda mora com minha mãe e ele estava normal. De repente, como sempre do nada, ele caiu desmaiado no sofá. Ficamos assustadas e ficamos tentando reanimá-lo. Então, em certo momento, meu irmão fica com os olhos arregalados e com uma expressão estranha e começa a falar com uma voz diferente coisas estranhas, e depois volta a desmaiar. Quando ele acordou, disse que não se lembrava de nada e ficou normal. Eu e minha mãe ficamos assustadas e não sabíamos o que fazer, então indicaram para que o levássemos a um centro espírita. Chegando lá, disseram que o meu irmão tinha dom para receber espíritos, ou seja, tinha o dom da mediunidade e teria que trabalhar para desenvolver esse dom. Mas ele não quis saber de fazer isso e não voltamos mais. Após esse incidente, meu irmão ficou um bom tempo sem ter desmaios, até que um dia que visitei minha mãe, a encontrei assustada. Perguntei o que havia acontecido e ela me disse que meu irmão havia desmaiado de novo e dessa vez ele abriu os olhos daquela forma, arregalando os dois, e com a cara feia disse para ela que ele era meu pai, que havia falecido e que estava bravo porque ninguém visitava o túmulo dele, não cuidavam de lá e que o túmulo estava sujo. Depois, como sempre, ele desmaiou de novo e quando acordou não se lembrava de nada. Na dúvida, eu mesmo sem acreditar, disse que iria ao cemitério ver o túmulo.
No dia seguinte foi ao cemitério, onde meu pai havia sido sepultado no túmulo de nossa família. E qual não foi minha surpresa quando cheguei à sepultura e percebi que havia uma obra no túmulo do lado. E que haviam jogado todo o entulho em cima da lápide onde meu pai estava sepultado. Fiquei completamente assustada com aquilo, pois nem acreditava no que havia acontecido. Meu pai, através do meu irmão, havia avisado que estava descontente por ninguém visitar seu túmulo, não cuidar dele que estava sujo. Então voltei lá preparada, limpei totalmente o túmulo do meu pai e desde aquele dia não deixo mais de visitar os túmulos daqueles que partiram, pois agora eu sei que, embora não estejamos vendo, estamos sendo observados pelos seres do além e que também sei que nós não estamos sozinhos. Obrigado por ouvirem meu relato, o qual, através dos acontecimentos descritos, mudou meu modo de ser. Antes de contar mais um relato, vou explicar para vocês por que tenho tantos deles para contar. Quem já pode ouvir alguns dos que já contei, viu que desde garoto eu tive algum contato com coisas inexplicáveis ou no mínimo estranhas. Então isso desenvolveu em mim um interesse danado por assuntos sobrenaturais, criptologia e ufologia. Então nesses meus quase 40 anos, sempre pesquisei sobre esses temas, e quase todas as amizades que fiz na vida, eu puxava esse assunto. Gosto de ouvir casos e historias, então à medida que for. Lembrando, eu vou escrevendo. Gostei da ideia de dividir os relatos que conheço com o pessoal que também curte o tema. Esse foi contado por um antigo companheiro de trabalho. Ele era vigilante da empresa que eu trabalhava e tirávamos turnos juntos às vezes. Então, em um dia de pouco serviço, ele contou esse relato. Ele era vigilante profissional e uns 10 anos atrás foi alocado num posto de vigilância de uma antiga casa de saúde, hoje em dia desativada. Não lembro realmente onde era esse local, mas era na Baixada Fluminense, RJ. Essa casa de saúde também funcionava como maternidade, sendo a única referência de saúde pública daquela região onde ficava. Ele prestou serviço nela por alguns meses. A maioria dos vigilantes do local também eram novatos por lá. Por algum motivo havia um grande rodízio desses profissionais que trabalhavam no lugar. O pessoal de segurança normalmente trabalha por turnos, e o dele era das 7 às 19 da noite, a cada 2 dias. Teve um dia que ele precisou trocar o turno dele para das 19 às 7. Era uma noite de sábado que ele iria trabalhar. Segundo ele, essa casa de saúde era enorme, havia uma parte dela muito antiga, que não havia tido nenhuma reforma desde que foi construída, portanto era desativada, uma espécie de parte morta. Dentro do lugar, ele chegou no serviço normalmente e começou sua ronda. O turno da noite era mais tranquilo, não haviam muitos pacientes nem médicos, era mais a parte da maternidade que tinha algum movimento. Então ele fazia a ronda a cada 1 hora. Como o lugar era imenso, ele ia a cada 1 hora para setores diferentes. Só havia um vigilante no turno da noite. Por volta das 3 da manhã, ele começou a ronda final, que iria cobrir a parte desativada do lugar. Mas segundo ele, foi um grande erro ir lá, porque os outros vigilantes não faziam ronda ali. Ele apenas não sabia disso. Como era a primeira e última vez que trabalhou lá à noite, imaginou que precisava cobrir todo o local. A forma de trabalho, entre turno diurno e noturno, eram diferentes. De dia era fixo na recepção, e à noite eram rondas, sonecas, rondas. Então foi em frente para verificar se estava tudo em ordem nessa parte inativa. Não demorou muito e ele já estava com as pernas tremendo de medo. O local era extremamente sinistro, e ele nunca havia entrado ali, aquela cena com um monte de equipamentos velhos, quebrados e largados. Pelos corredores e chão impressionou. O lugar não estava apenas desativado, estava completamente abandonado. Parecia não ver uma viva alma passar ali por anos. Eram macas quebradas, cadeiras de rodas bem antigas, restos de várias outras coisas espalhadas pelo chão. Ele também não imaginava que era tão grande esse setor. Ele podia imaginar que, décadas atrás, quando funcionava, esse lugar deveria ser extremamente movimentado. Era um corredor longo e escuro. Ele já passara pela enfermaria e estava agora num lugar como uma sala de espera. Haviam vários bancos antigos de madeira pelo local. Era muito escuro, não havia luz elétrica ali. Ele tinha uma potente lanterna apenas. Seguiu mais em frente e pôde ver uma escada a uns poucos metros. Era a escadaria que levava para um andar no subsolo. Havia ao lado uma placa antiga sinalizando que ali era o caminho para o morgene e necrotério. Logicamente, todo aquele cenário de filme de terror o estava afetando. Ele queria sair daquele lugar, mas ficou preso entre fazer o serviço correto ou sair antes. Dentro de sua cabeça, ele precisava verificar todo o hospital, então optou por trabalhar direito e desceu as escadas. Ele chegou então num novo corredor bem longo, mas a diferença é que havia um cheiro estranho no local, uma mistura de formu com coisa velha, extra. Ele seguiu em frente, a lanterna dele era potente, então podia visualizar o fim do corredor, uns 15 metros adiante. Quando chegou mais perto, viu então o que seria a última parte a ser vistoriada, a porta de entrada que levava ao morgue. O cheiro nesse local era bem mais forte e desagradável. A porta era bem pesada, feita de aço antigo, e rangia bastante. Ele empurrou e pôde ver a imensa sala do morgue.
dividida ao meio por uma espécie de biombo. Havia uma imensa pia antiga numa das paredes laterais e o lugar era bem grande. Ele, da porta do local, passou a lanterna pela sala. Não interessava muito entrar ali. Como estava tudo ok, ele já se preparava para voltar, mas quando passou a lanterna pelo biombo fino que dividia a sala, enxergou alguma coisa que parecia se mover atrás dele. O coração dele veio na boca e as pernas não respondiam mais. Ele pôde perceber nitidamente que alguma coisa se movia atrás do biombo, parecia um vulto ou sombra. Ele ficou entre a razão de ir até lá e ver quem era, ou pela emoção, que mandava ele sair dali correndo. Ele optou pela primeira, sacou o revólver do coldre, afinal poderia ser uma pessoa com alguma má intenção escondida ali atrás, e seguiu com passos lentos e firmes em direção ao biombo. Ele passou a escutar um gemido também. Ele tinha certeza que havia alguém ali, e quando chegou a parte de passar o biombo e poder ver o outro lado, ele se arrependeu amargamente. Ele jogou a luz da lanterna nessa parte da sala, e pode ver claramente uma coisa sentada em cima de uma das macas do morgue. Era uma forma humana, mas somente isso. A coisa murmurava baixinho, estava em cima da maca, ela também mexia as pernas fininhas para frente e para trás, como se estivesse brincando ou coisa assim. Ela tinha o cabelo esverdeado, como musgo, e estava virada de lado para ele. Aparentemente a criatura não percebeu ou não ligava para sua presença. Ele mal conseguia respirar, a lanterna e o revólver tremiam em suas mãos, ele nem cogitou atirar na coisa. Aquele momento em que o instinto toma conta e diz que o certo é fugir dali. Ele começou a andar para trás, a fim de sair despercebido, mas não teve jeito. A criatura olhou diretamente para ele. Os dentes dela eram tão brancos que refletiam o facho da lanterna. O queixo era fino e comprido e os olhos eram amarelados. O corpo dela era de uma cor que lembrava coisa queimada, um tipo de cor escura bem incomum, e a última coisa que viu da criatura foi o movimento das mãos dela. A criatura estava aparentemente brincando com alguma coisa nas mãos. Ele gelou quando viu o que parecia ser um feto ou coisa muito parecida. Ele então correu como nunca pelo corredor, escada, e o outro corredor até chegar na parte do hospital que funcionava. Tremia dos pés à cabeça e começou a sentir enjoo forte. Foi ao banheiro próximo e vomitou. Ele nunca se sentiu à vontade para falar disso com ninguém. Pediu a transferência de posto no dia seguinte e sempre evitou trabalhar em hospitais e afins depois disso. A forma que ele me contou o relato foi bem emotiva mesmo. Ou o cara é um grande ator, ou alguma coisa naquele lugar velho e abandonado o assustou mesmo pelo resto da vida. Eu vi uma coisa uma vez. Eu estava no hospital com minha irmã. Ela estava com uma enxaqueca bem forte. Levei-a para o pronto-socorro. Lembro de olhar para a enfermeira conversando com ela e pude ver algo em volta da cabeça da enfermeira. Eu não sei o que era, mas era bastante opaco. Comecei a sentir muita eletricidade no quarto em minha pele. Por algum motivo, de repente, eu podia ver alienígenas humanoides altos, correndo em direção à minha irmã, em seguida, fazendo algo com ela. Eles eram um pouco opacos, com uma coisa na cabeça das enfermeiras. Minha irmã, de repente, sentiu sua enxaqueca passar e queria ir embora. Foi um dia estranho, com certeza, mas eu os vi. Isso foi há 18 anos atrás. Eu tinha 27 anos. Eu não ia tentar escrever no celular, mas depois de ler uma história sente que agora é um bom momento para recontar meu próprio encontro demoníaco. Eu testemunhei o seguinte com outros 4 amigos. Já passava da meia-noite em Phoenix, Arizona, e estávamos dormindo na casa de um amigo para o seu 10º aniversário. Todos os meninos eram muito aventureiros. Assim nós escalamos uma escada de mão até o telhado da casa e sentamos na extremidade com nossos pés pendurados para o lado de fora. À nossa frente estava a rua, com um pequeno cruzamento de sinais de parada a 90 metros de distância, vagamente iluminado por uma luz amarela de rua. Só para constar, íamos para a escola particular e estávamos lendo por nossa própria vontade os livros de Judas e Apocalipse. Nós éramos fascinados pelo material do final dos tempos. Isso de alguma forma pode ter gerado o que aconteceu depois. Um ponto vermelho apareceu no cruzamento da rua. Eu avistei imediatamente e apontei a anomalia para meus 4 amigos. Todos nós começamos a encará-lo enquanto ele se movia lentamente, como a luz de uma motocicleta atravessaria o cruzamento. O ponto estava se movendo perpendicularmente a nós, mas de repente se virou para nós, e com ferocidade, o ponto vermelho ficou maior e se moveu mais rápido. Ele se transformou. A da coisa se transformou no diabo encarnado, como minha mente condicionada da escola dominical acreditava que o diabo se pareceria a tridente, chifres, capa, e envolto em chamas. Ele correu para nós a toda velocidade possivelmente humana e sente que queria me destruir da pior maneira. Você não pensa nessa situação? Você corre. Então corremos. Ou melhor, pulamos do alto do telhado e entramos na casa.
Nós estávamos pirando olhamos pela janela e havia desaparecido. Nós contamos aos nossos pais sobre isso, mas não parece que eles acreditaram em nós. Entretanto, eles oraram por nós ou alegria. Encontrei um dos caras no Facebook no ano passado e perguntei se ele se lembrava disso. Isso ocorreu há 20 anos atrás e ele se lembra. Não sei o que fazer com isso. Sempre estará gravado em minha memória, nós observando um ponto vermelho e brilhante se transformar em Satanás ardendo em chamas perante os meus olhos. Essa história é verdadeira e eu li muitas histórias assustadoras, então sei que isso pode ser difícil de acreditar. Minha teoria é que tenha sido algum demônio se divertindo assustando crianças. Bem, eu nunca fiquei tão assustado em minha vida. Eu contei essa história meia dúzia de vezes na internet, mas foi de longe o momento mais assustador da minha vida. Eu tinha acabado de completar 18 anos e estávamos indo para a casa da minha avó, com o canto do olho e movimento, mas não pensei muito nisso. 30 segundos depois, mais ou menos, eu vi a minha sombra mudar, então eu olhei para trás e vi uma coisa parecida com um cachorro no porta-malas do carro. E começou a fazer movimentos estranhos. E foi aí que percebi que minha sombra estava se movendo de um jeito que não devia. Então eu dei o fora e comecei a me mover na direção oposta da coisa para fazer com que ela parasse de tentar roubar a minha sombra. Alguns minutos depois, isso terminou, mas ainda é de longe a coisa mais louca que eu já experimentei. Para começar, deixe-me dizer o que está acontecendo. Eu decidi levar meu cachorro para passear por volta das 16 horas e subimos uma montanha, deixando claro que eu moro no interior da Europa Central. Ok, então, existe um bosque logo atrás da minha casa, onde eu vou diariamente e é muito relaxante e bonito durante dias ensolarados como hoje. Meu cachorro e eu ficamos um pouco cansados de andar e eu decidi fazer uma pausa em uma clareira. Digamos que, 10 a 15 minutos atrás, eu ouvi um farfalhar em um pequeno arvoredo a 20 metros de distância de mim, mas como de costume, eu não pensei muito nisso, porque poderia ser algum animal como raposas, pássaros extra. Mas o que mais me assustou foi que meu cachorro, que estava sentado na minha frente, depois do farfalhar, sentou entre as minhas pernas e ficou olhando para o arvoredo continuamente pelos últimos 15 minutos. Quando eu estava prestes a abrir o Reddit, meu cachorro correu em direção ao local, mas parou a 5 metros dele. Lá estava uma pequena criatura acastanhada com orelhas pontudas e olhos brancos puros. Os olhos pareciam um dente de leão, mas de longe eram apenas olhos brancos brilhantes, sem pupilas. A cabeça parecia feita de galhos finos e emaranhadas, feitos para parecer uma bola. Estava meio vazia em alguns lugares, assim como você imaginaria que uma bola de galho ficaria. Ficou ali por cerca de 6 segundos, olhando para o meu cão por trás de um arbusto baixo, de cerca de 30 centímetros de comprimento. Então correu de volta para a mata e desapareceu da minha visão. Fiquei chocada e confusa e voltei para o caminho de onde vim e meu cachorro correu atrás de mim. Não faço ideia do que poderia ter sido, mas provavelmente irei ao mesmo lugar amanhã, na mesma hora. Isso tudo é muito estranho para mim porque era dia. Quero dizer que você esperaria que esse tipo de coisa acontecesse no anoitecer, escuro. Meu nome é Honey e tenho experimentado coisas estranhas por todos os meus 20 anos. Eu sou considerada, eu acho, sensitiva de algum tipo, então eu posso facilmente sentir, ouvir e ver espíritos, assim como eles podem se alimentar da minha energia, não importa onde eu esteja. Agora que me apresentei, eu posso finalmente começar com um homem que descreverei com o nome Sombra. Como na minha introdução, sempre fui capaz de ver espíritos, e Sombra começou a aparecer quando eu era criança, depois que deixei minha casa nas Carolinas e me mudei para o Alabama com minha mãe. Eu desenvolvi um medo mortal do escuro depois de ver muitas coisas nele. Isso é insignificante agora, mas volte alguns anos até a época em que eu tinha 8 anos de idade. Quando eu tinha 8 anos, dormia contra uma janela de plástico que dava para nossa sala de estar e eu só podia ver o corredor do banheiro. Essa noite, minha mãe estava dormindo em seu quarto e meu padrasto estava no trabalho, de forma que nenhum adulto, quanto mais um homem, estivesse por lá. Eu estava jogando um jogo de gibia e algo me disse em minha cabeça para olhar pela janela e, como a criança que eu era, eu obedeci. O que vi foi uma sombra muito alta e preta de um homem indo para o banheiro iluminado. Nada mais aconteceu naquela noite, mas eu estava com muito medo de sair da minha cama. Depois desse incidente, comecei a sofrer de terrores noturnos por diversas vezes. Quando essas coisas atacavam, parecia que eu ainda estava semiconsciente, capaz de acordar, mas não conseguia ficar acordada. Eu voltava a dormir dentro de alguns segundos e o sonho apenas continuava. Isso tudo acontecia dentro do período de 10 a 30 minutos e depois eu acordava completamente e ficava paranoica demais para adormecer. Além dos terrores noturnos, nada de significante acontecia a não ser ouvir o meu nome ser chamado e minhas coisas serem movidas. Estes pararam quando eu tinha 13 ou 14 anos. A atividade em minha vida com relação aos espíritos era apenas sentir a sensação de que eles estavam lá
ou ouvir meu nome sendo chamado em várias ocasiões. Isso foi até o ano passado. A atividade aumenta drasticamente. Parece que desenvolvi uma espécie de relacionamento com os espíritos que habitam minha casa, mas minha atenção ainda é atraída por sombra. Múltiplas vezes eu testemunhei ele em pé acima de mim quando eu acordo no meio da noite, ou quando ele está de pé na porta dos meus pais à noite. Ele parece estar sempre lá. Até minha própria mãe o sentiu sentar na cama dela ou a observar da porta do banheiro. A coisa mais recente, porém, que quase me matou de susto, foi o fato de que algumas noites atrás eu estava deitada na cama, tentando dormir. De repente, ouvi essa voz áspera, quase arranhada, sussurrar olá no meu ouvido. Eu tentei racionalizar, mas, infelizmente, isso não ajudou. Sente uma presença no meu quarto até eu apagar. O que eu quero saber é o que tudo isso faz aqui. Você acha que esse homem tem um apego por mim? Você acha que talvez isso não seja apenas um espírito, mas talvez algo como um poltergeist ou algo assim? Eu estou ficando louca pensando nessas coisas? Eu certamente não quero que ele vá embora, já que ele não me machucou ainda. Então eu estou aqui apenas para obter opiniões e talvez alguém opine sobre o que está acontecendo. Obrigado por ouvir minha história e pelo seu tempo. Em um dia de verão aqui em Curitiba, um calor de mais ou menos 30 graus para nós curitibanos, é muito quente. Eram quase 18 horas da tarde, e eu voltava do meu trabalho, com as duas janelas dianteiras do carro totalmente abertas devido ao inferno quente que estava naquele dia. Descendo pela rua principal, teria que dobrar à direita, pois era o meu caminho da roça de casa. Quando virei a esquina, algo ou alguma coisa invisível entrou pela janela do carro, pois senti que o ar pesou dentro dele, e eu realmente pude sentir algo muito pesado, sentado folgadamente no banco do passageiro, pois somente eu estava ali. Logo entendi do que se tratava, e comecei a dizer que ali não era o seu lugar, e eu não o tinha convidado a entrar ali. Essa situação perdurou por uma quadra inteira, e era um quadra grande. Senti que a coisa não queria sair e nitidamente estava me encarando. Quando virei novamente a outra esquina, a coisa desapareceu do mesmo jeito que tinha entrado, tendo em vista que o ar novamente voltou ao normal, ficando bem levinho. Até hoje não entendi o que poderia ter sido esse acontecimento, já fazem mais de 10 anos. Cerca de 3 anos atrás eu fui trabalhar com meu pai. Trabalhamos naquele dia até o meio-dia. No caminho do trabalho para casa, recebemos uma ligação da esposa do meu irmão. Ela estava com medo. Ela disse que deixou as filhas gêmeas na escola e que ela voltou para casa e foi para a cama, mas algo a acordou pela manhã, algo que ela não conseguia enxergar com clareza. Perguntamos a ela o que ela tinha visto e ela respondeu uma figura negra, mais como uma sombra. Ela nos chamou naquele dia porque meu irmão estava no trabalho e ela estava sozinha em casa, mas não só isso aconteceu. Ela também disse que haviam cruzes molhadas em suas duas portas, uma era a porta do banheiro e outra na porta do quarto. Ela tentou esfregar, mas aquilo apenas estava lá. Nós não podíamos acreditar no que ela estava dizendo, então tivemos que passar por lá. Nós paramos e imediatamente vimos o que ela estava falando. A cruz não cheirava nada, estava apenas se destacando da cor da porta como uma marca molhada. Nós não sabíamos o que ou quem poderia ter feito isso, mas com certeza era algo que nunca encontramos uma resposta. Assustados, eles se mudaram para outra casa e nada de estranho pareceu acontecer depois disso. Mas o que ela passou naquele dia foi inexplicável. Eu procurei na internet e encontrei uma história semelhante, mas a única diferença era que a outra pessoa não viu uma figura preta sombra. A cruz pode ou não estar lá até hoje. Eu realmente conheço as pessoas que se mudaram para aquela casa mas nunca perguntaram sobre a cruz. É uma família com 4 filhos, mãe e pai. Eles têm uma garotinha que eles dizem que fica olhando fixamente para um dos quartos e eles estão preocupados porque ela não diz qual o motivo dela fazer isso.